Olá! No vídeo de hoje, vamos explorar um dos momentos mais marcantes da história, o encontro entre Portugal e Japão no século XVI. Vamos analisar se a chegada dos portugueses foi intencional ou acidental, as primeiras impressões entre as culturas, os conflitos que surgiram e o impacto duradouro do cristianismo no Japão. Além disso, vamos ver como essa troca cultural, econômica e religiosa influenciou ambos os países e moldou o mundo de forma duradoura. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes do Extremo Oriente. Vamos nessa! Por que os portugueses foram ao Japão? Acaso ou deliberação? A chegada dos portugueses ao Japão em 1543 foi em grande parte fruto do acaso, mas também reflete o espírito de exploração e o desejo de expansão que caracterizavam Portugal naquela época. Embora o Japão não fosse um destino inicialmente conhecido pelos portugueses, sua presença no Sudeste Asiático, particularmente em Malaca, já os havia aproximado das rotas comerciais que eventualmente os levariam ao arquipélago japonês. Navegadores portugueses estavam sempre em busca de novos mercados e aliados, e foi esse desejo de expandir suas redes comerciais que os levou a explorar áreas até então desconhecidas. Contudo, a descoberta do Japão foi inesperada e se deu durante uma viagem em que os navegadores foram desviados de sua rota por uma tempestade. A descoberta do Japão não foi totalmente acidental, pois os portugueses estavam bem cientes da existência de ilhas ao leste da China através de relatos de mercadores chineses e malaios. No entanto, o Japão ainda era um mistério para os europeus, sem localização precisa ou informações detalhadas sobre sua cultura e sociedade. Quando o navio chinês, carregando 3 portugueses, Antônio da Mota, Francisco Zeimoto e Antônio Peixoto, foi forçado a desembarcar na ilha de Tanegashima, eles se depararam com uma civilização altamente desenvolvida, mas isolada. O encontro foi um momento decisivo, pois abriu as portas para um intercâmbio que duraria quase um século. Os portugueses, ao perceberem o potencial do Japão como parceiro comercial e estratégico, rapidamente se adaptaram à nova realidade. Embora a chegada tenha sido inicialmente acidental, o subsequente estabelecimento de rotas comerciais e contatos diplomáticos foi cuidadosamente planejado. Os portugueses aproveitaram o vácuo comercial existente entre o Japão e o resto do mundo, especialmente no que diz respeito ao comércio de seda e prata, commodities altamente valorizadas. A partir desse ponto, o Japão passou a ser um elemento crucial nas ambições portuguesas de dominar o comércio no Extremo Oriente, e os navegadores portugueses desempenharam um papel vital na construção de pontes entre o Japão e outras partes do mundo. Portugal no século XVI, o Império dos Mares. No início do século XVI, Portugal emergiu como uma das principais potências marítimas do mundo, um feito impressionante para um país pequeno na periferia da Europa. Este sucesso foi impulsionado por uma série de inovações na navegação e na construção naval, além de um forte apoio real ao empreendimento marítimo. A descoberta de uma rota marítima para a Índia por Vasco da Gama em 1498 foi o catalisador que permitiu a Portugal estabelecer um vasto império comercial que se estendia da Europa ao Extremo Oriente. Este império não era apenas territorial, mas também uma rede complexa de comércio, onde os portugueses atuavam como intermediários entre diferentes culturas e economias. A conquista de Malaca em 1511 foi um ponto crucial nessa expansão. Malaca era um dos maiores centros de comércio do Sudeste Asiático, onde mercadores de todo o mundo se reuniam para negociar especiarias, seda, ouro e outros produtos valiosos.
O controle de Malaca colocou os portugueses no coração do comércio asiático e abriu novas oportunidades para expandir suas redes comerciais para além da Índia, alcançando lugares como China, Indonésia e, eventualmente, o Japão. Essa expansão foi motivada tanto pelo desejo de lucro quanto pela necessidade de encontrar novas alianças que pudessem fortalecer a posição de Portugal no cenário global. No entanto, a expansão portuguesa não foi sem desafios. As vastas distâncias e a necessidade de manter o controle sobre territórios tão diversos apresentaram dificuldades logísticas e militares. Além disso, os portugueses tiveram que competir com outras potências europeias e asiáticas, que também buscavam expandir suas influências na região. Mesmo assim, o espírito aventureiro e a habilidade diplomática dos portugueses permitiram que eles estabelecessem uma presença significativa no Extremo Oriente. Foi nesse contexto de expansão e exploração que os portugueses acabaram por descobrir o Japão, uma terra que se mostraria tanto um parceiro valioso quanto um desafio cultural e religioso. A chegada dos portugueses ao Japão. Em 1543, o Japão experimentou o primeiro contato com os europeus, quando um navio chinês, que transportava 3 portugueses, chegou à ilha de Tanegashima, ao sul de Kyushu. Este evento marcou o início de uma nova era para o Japão, pois esses estrangeiros trouxeram com eles não apenas mercadorias exóticas, mas também armas de fogo, uma tecnologia que revolucionaria o cenário bélico japonês. Os portugueses Antônio da Mota, Francisco Zeimoto e Antônio Peixoto foram os primeiros europeus a pisar em solo japonês, e sua chegada despertou tanto curiosidade quanto desconfiança entre os japoneses. A introdução das armas de fogo, em particular, teve um impacto profundo. O Japão, na época, estava imerso no período Sengoku, uma era de guerras civis em que os senhores feudais, ou daimyos, lutavam pelo poder e controle de territórios. As armas de fogo, chamadas de Tanegashima, em homenagem à ilha onde foram introduzidas, mudaram a dinâmica dessas guerras. Até então, o combate no Japão era dominado pelo arco e flecha e pela espada, mas a chegada das armas de fogo permitiu que as batalhas fossem travadas a distâncias maiores e com maior letalidade. Rapidamente, os daimyos começaram a adquirir e produzir essas armas, o que levou a uma transformação nas táticas militares japonesas. Além das armas, os portugueses trouxeram consigo uma série de outras inovações tecnológicas e culturais. Relógios, canhões, técnicas de navegação e até mesmo novas práticas agrícolas foram introduzidos no Japão. No entanto, a recepção desses estrangeiros foi mista. Enquanto alguns daimyos viram nos portugueses uma oportunidade para adquirir novas tecnologias e fortalecer suas posições políticas, outros os viam com suspeita e desconfiança, temendo que sua influência pudesse desestabilizar a ordem social e cultural do Japão. Apesar disso, o comércio entre os dois povos floresceu rapidamente e o Japão logo se tornou um destino importante para os mercadores portugueses. O que os portugueses encontraram primeiras impressões sobre os japoneses. Quando os portugueses chegaram ao Japão, eles se depararam com uma sociedade altamente organizada e culturalmente rica, muito diferente do que haviam encontrado em outras partes da Ásia. Os relatos dos primeiros navegadores e missionários descrevem os japoneses como um povo disciplinado, orgulhoso e profundamente honrado. Francisco Xavier, o famoso missionário jesuíta, ficou particularmente impressionado com a inteligência e curiosidade dos japoneses. Ele observou que, embora os japoneses fossem inicialmente desconfiados dos estrangeiros, eles estavam ansiosos para aprender sobre as novas tecnologias e ideias que os portugueses traziam. Os portugueses também ficaram impressionados com a estrutura social e política do Japão.
Eles notaram a hierarquia rígida que governava a sociedade japonesa, com o imperador no topo, seguido pelos shoguns, daimyos, samurais e camponeses. Essa estrutura, embora complexa, funcionava de maneira eficaz e era mantida por um forte código de ética conhecido como Bushido, ou Caminho do Guerreiro. Os portugueses viram nos japoneses uma civilização avançada, mas também uma que poderia ser influenciada pelo cristianismo e pela cultura ocidental. Essa percepção motivou os missionários jesuítas a intensificar seus esforços para converter os japoneses ao cristianismo. No entanto, a relação entre os portugueses e os japoneses nem sempre foi harmoniosa. Os japoneses valorizavam muito sua independência e soberania, e havia um sentimento crescente de que a presença dos estrangeiros poderia representar uma ameaça. Relatos de missionários como João Rodrigues sugerem que, embora os japoneses admirassem a tecnologia e as mercadorias europeias, eles eram cautelosos quanto à influência cultural e religiosa que os portugueses estavam tentando exercer. Essa tensão entre admiração e desconfiança marcou as interações entre os dois povos e, eventualmente, levou a conflitos significativos. Os principais conflitos e a reação japonesa. O impacto da chegada dos portugueses e a propagação do cristianismo no Japão não tardaram a gerar conflitos significativos. O primeiro grande sinal de tensão surgiu em 1587, quando Toyotomi Hideyoshi, o líder militar que unificou o Japão, emitiu um edito ordenando a expulsão de todos os missionários cristãos do país. Hideyoshi, que inicialmente havia tolerado a presença dos missionários, começou a desconfiar de suas intenções e temeu que a crescente influência cristã pudesse desestabilizar sua autoridade e a ordem social do Japão. Embora o edito tenha sido apenas parcialmente implementado, ele marcou o início de um período de crescente hostilidade contra o cristianismo. A situação se deteriorou ainda mais com a ascensão de Tokugawa Ieyasu ao poder como shogun em 1603. Ieyasu, que era profundamente desconfiado da influência estrangeira, viu o cristianismo como uma ameaça direta à sua autoridade. Em 1614, ele emitiu um edito que proibia completamente o cristianismo no Japão e ordenava a expulsão de todos os missionários estrangeiros. Este edito deu início a um período de perseguições brutais, durante o qual milhares de cristãos japoneses foram torturados, executados ou forçados a renunciar à sua fé. As perseguições atingiram seu ápice durante a revolta de Shimabara, 1637 a 1638. Uma insurreição liderada por camponeses cristãos que foi violentamente reprimida pelo shogunato. A revolta de Shimabara foi um ponto de inflexão na história do cristianismo no Japão. A revolta, que começou como um protesto contra a opressão econômica e religiosa, rapidamente se transformou em um conflito violento que mobilizou milhares de cristãos e não cristãos. Embora inicialmente bem-sucedidos, os rebeldes foram eventualmente derrotados pelas forças do shogunato, que cercaram e massacraram os sobreviventes. A revolta serviu como um pretexto para o shogunato intensificar suas políticas de isolamento e repressão, culminando na adoção da política de Sakoku, ou país fechado, que excluiu os estrangeiros e isolou o Japão do resto do mundo por mais de 2 séculos. O legado das relações luso-japonesas. Apesar da ruptura abrupta, o legado das relações entre Portugal e Japão deixou marcas profundas e duradouras em ambos os países. A introdução das armas de fogo pelos portugueses não apenas mudou para sempre as táticas militares no Japão, mas também desempenhou um papel crucial na unificação do país sob o shogunato Tokugawa. A língua japonesa foi enriquecida com palavras portuguesas como pan, pão, botan, botão, e tabaco, tabaco, que ainda são usadas até hoje.
Essas palavras são um lembrete das profundas interações linguísticas e culturais que ocorreram durante o século de contato entre os dois povos. Além da língua, a arquitetura e a arte japonesas também foram influenciadas pelo estilo ocidental introduzido pelos portugueses. Em Nagasaki, igrejas e edifícios construídos durante o período de intercâmbio refletiam uma fusão única de estilos arquitetônicos, combinando elementos japoneses e ocidentais. Na culinária japonesa, a influência portuguesa foi igualmente significativa. Pratos como o tempura, que foi adaptado a partir de uma técnica de fritura europeia, ainda são parte integrante da dieta japonesa moderna, ilustrando como as influências culturais podem perdurar através dos séculos. No campo religioso, embora o cristianismo tenha sido severamente reprimido, ele nunca foi completamente erradicado. Pequenas comunidades de Kakure-kiri-shitan, cristãos ocultos, continuaram a praticar sua fé em segredo, preservando elementos do cristianismo introduzido pelos missionários portugueses até a reabertura do Japão no século XIX. Este legado religioso é um testemunho da resiliência da fé e da persistência das ideias, mesmo diante de uma oposição feroz. O impacto das relações luso-japonesas vai além dos aspectos materiais e tecnológicos, tocando também as esferas cultural, espiritual e identitária do Japão. O encontro entre Portugal e Japão no século XVI foi um marco na história global, unindo culturas distintas e desencadeando eventos de impacto duradouro. Apesar dos altos e baixos nas relações, o legado desse encontro é um poderoso exemplo de como o intercâmbio cultural pode moldar civilizações e criar novas tradições que ressoam até hoje. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seus comentários. Sua participação ajuda muito e permite que mais pessoas conheçam essas histórias fascinantes do Extremo Oriente. Até a próxima!